Então nós vamos ficar em pé, todos vamos ficar em pé. Isso aí é para nós começar já a pedir a bênção de Deus sobre o casal, esse casamento, né? Você faz um sacrifício, fica em pé na hora da oração de nós fazermos o início dessa cerimônia. Fechamos nossos olhos. Pai amado, não há hora, não há dia que não chega, não há tempo que termina, Senhor. Todas as coisas é um roteiro da vida. Eu quero começar um pensamento pelos avós desse casal. Um dia eles foram jovens, foram bebê e casaram, geraram filhos e agora tem filhos para casar, e outro lado tem neta para casar. É o roteiro da vida, Senhor. E é o Senhor que faz isto. O Senhor tem abençoado essas famílias, Pai. Por isso esse casal chega nesse lugar aqui, para ser abençoado, dentro dessa doutrina, Senhor, que é a doutrina dos apóstolos. É a doutrina de São Pedro, de São Paulo, Pai, que é a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Esse casal sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme os seus avós foram, conforme os seus pais também, Senhor Deus, e seus avós que estão vivos ainda carrega esse nome. E então essa igreja, Senhor Deus, que crê no fundamento dos apóstolos e dos profetas, ela tem um descanso, Senhor Deus, na revelação que Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não abalarão ela. Não, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então esse casal que vai chegar ao altar nessa noite, eles têm esse fundamento para vencer o inimigo, Senhor. De ter um lar abençoado, protegido pelo anjo do Senhor, porque eles tiveram o temor de arrepender de seus pecados e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, receber o nome do esposo espiritual na vida deles. E por isso eles chegam com confiança para selar as alianças na mão adequada para o casamento nessa noite, Pai. Deus eterno, que o Senhor possa perdoar os pecados de cada um que está aqui, Senhor, para que esse casamento haja cura, Senhor Deus. Se tem alguém enfermo, Senhor, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E está escrito que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor está no meio deles. Então eu creio, Senhor, que através da fé, Senhor, desse casal, da fé desta igreja, o Senhor está aqui, Senhor, para abençoar esse casamento, e não só esse casamento, mas todos os casais, todos os jovens, todos que vão casar ainda, nessa noite pode ser abençoado, e também ter cura, Senhor, libertação, que tem alguém que precisa de cura aqui nessa noite. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, meu Deus, e pelo sangue, Senhor, nós fomos redimidos de nossos pecados. É assim que nós começamos essa cerimônia, Pai. Que o Senhor continue abençoando os hinos, Senhor, o roteiro desse casamento, Pai. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode se assentar todos, né? E nós vamos cantar um hino congregacional com o irmão Samuel. Graças a Deus. Deus continue nos abençoando. Nós vamos cantar o corinho Amai-vos, irmãos, né? Todos nós, né? Amai-vos, amai-vos uns aos outros.
aos outros, tanto quanto eu vos amei. Amai-vos, amai-vos, são palavras de Jesus, o grande Rei. É o novo mandamento de esperança, vida e luz, que saiu dos lábios santos, santos lábios de Jesus. Amai-vos uns aos outros, cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A Bíblia nos ensina que o amor é a suprema afeição, e todos que amam têm a graça de Jesus no coração. É o novo mandamento de esperança, vida e luz, que saiu dos lábios santos, santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Agora a voz do profeta do século 20, né? Mensagem intitulada Influência, parágrafo 53. Though a good man, blessed of God. Now, we find out, though a good man, blessed of God. Agora, nós encontramos ainda que um bom homem, abençoado por Deus, Blesses you, you stay in the category that God has called you in. porém, se Deus lhe abençoa, você permaneça na categoria que Deus lhe tem chamado. If it's a housewife, remain a housewife. Se é uma dona de casa, permaneça uma dona de casa. If it's in a business, remain in that business, reflecting God. Se é um negócio, permaneça naquele negócio, refletindo Deus. And whatever God has called you to, let it be that, because He wants you to be a real housewife. E seja o que for que Deus lhe tenha chamado a fazer, deixe que isto ser daquela maneira. Reflect your influence upon another person that would want to be a good housewife. Porque Ele deseja que você seja uma verdadeira dona de casa, para refletir sua influência sobre outra pessoa que desejaria ser uma boa dona de casa. Businessman, let your life so be that it will reflect Jesus Christ in your business with honesty and integrity. Se você é um bom homem de negócios, deixe sua vida ser de tal maneira que reflita Jesus Cristo em seu negócio com honestidade e integridade. With things that really mean something, because somebody is watching your life. E com coisas realmente significam algo, porque alguém está observando sua vida. Somebody. God has to have a real housewife. Você está influenciando alguém. Deus tem que ter uma verdadeira dona de casa. Have a real teenage in school.
Deus tem que ter um verdadeiro adolescente na escola. Have a real minister, a real businessman. Deus tem que ter um real ministro, um verdadeiro homem de negócios. That will reflect him, because there they see in you Christ, no matter what. Alguém que o reflita, porque eles veem em você Cristo, não importa o resto do mundo. The world's got to do. That has not one thing to do with you or I. Não importa o que o resto do mundo tem que fazer. Aquilo não tem nada a ver com você ou comigo. Responsible to God for our lives and for our experience with Christ. Nós somos responsáveis para Deus por nossas vidas e por nossa experiência com Cristo. Vamos cantar mais essa música congregacional enquanto a noiva. Né? A noiva sempre está atrasada, né? Isso é uma mensagem já para nós, né? Quantos crê que a noiva, quantos aqui crê que pertence à noiva do Senhor Jesus Cristo? Levante as mãos. Muitos não têm conhecimento disso, mas você precisa ter, porque Ele está vindo logo. E Ele vai buscar uma noiva nessa terra, antes da grande tribulação, antes que a terceira guerra mundial explode mundialmente, antes que a marca da besta se torne uma lei, para quem não tiver, não comprar e não vender. É melhor que você tome conhecimento disso, os que não têm. Há muitos aqui que têm, mas há muitos que não têm. Toma conhecimento, né? Toma conhecimento disto, que você vai se livrar da grande tribulação de 3 anos e meio que nunca houve na terra. E ela está se aproximando. O sinal dela é rumor de guerra. Estamos tendo rumor de guerra ou não? Peste, terremoto em vários lugares. Oh, que coisa, né? Canta. Graças a Deus. Nós vamos louvando o Senhor, né, até a noiva chegar, como o pastor mencionou. Assim que a noiva chegar, né, os irmãos nos comunicam, né? Então nós vamos cantando até ter o sinal aí dos irmãos que a noiva chegou, né? Nós vamos cantar o 315, Cidade de Deus, Sião, cidade tão linda, nela almejamos morar, pois Cristo nos prometeu um dia vir-nos buscar, para levar-nos à glória daquela linda mansão, cantando a grande vitória, aos remidos de Cristo no céu entrarão. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Lá em Sião nos espera uma grande multidão dos que lavaram suas vestes no sangue da expiação, renunciaram suas vidas para em Sião ir morar, pois só as almas remidas por Cristo no céu têm poder de entrar. Sião, ó Sião,
querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, em que não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Graças a Deus, aleluia. Nós vamos cantar 274, olhando para Cristo, meu divino Salvador, Olhando para Cristo, meu divino Salvador, eu quero me alegrar, eu quero me alegrar. A sua formosura, seu poder e seu amor, espera com fervor assim cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, filho de Davi, sempre irei seguindo, levo a minha cruz por amor de ti. Olhando para Cristo que na cruz por mim morreu, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar, e que por mim naquele lenho triste padeceu, me espera com fervor assim cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, filho de Davi, sempre irei seguindo, levo a minha cruz por amor de ti. Olhando para Cristo que dos céus há de descer, eu quero me encontrar, eu quero me encontrar. Seu nome, sua glória, seu amor e seu poder, me espera com fervor assim cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, filho de Davi, sempre irei seguindo, levo a minha cruz por amor de ti. Graças a Deus. Enfim, a noiva chegou. Pastor Wellington, está por aí? Tem algum pastor que está nos, né, que pode sentar aqui na frente, fazer companhia, né? República Federativa do Brasil, Registro Civil das Pessoas Naturais, Certidão de Casamento, Shalom Gabriel Francisco da Silva, casou no dia 30/8/2025 com a irmã Anabelle Ferla Soares da Silva, né? Ela agora tem o nome do seu esposo, né? Por enquanto é noiva, mas de hoje em diante vai passar a ser, né, esposa e esposo. A esposa tem o nome, leva o nome do esposo. E o nosso esposo espiritual, casamento é um tipo, nós vamos ler na Bíblia aqui, né? A esposa tem o nome do esposo. E o nome do nosso esposo espiritual é Senhor Jesus Cristo. Por isso nós temos o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo para sermos esposa dele eternamente também.
Então está dado relatório, né, do que foi realizado. Isso é no cartório de Araguari. Eles casaram, né, no dia 30/8/2025. Isso é uma comprovação, porque em falta disso, o pastor não faz o casamento religioso, né, também, né? E agora nós vamos dar a entrada, né? Olha aqui, ó. Nós já tivemos a voz do profeta, né? Agora, hino, como agradecer, Jefté. E a Jefté, é isso mesmo, né? Está colocado em ordem aqui, né? E entrada, Pages, Joaquim e Lucas. Ficam atentos aí, viu? Como agradecer ao meu Deus o que fez por mim sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelo que fez por mim. Seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos e quero dar meu louvor pela tua eterna salvação. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que fez por mim. Amém? Amém, amém. Agora nós vamos à entrada damas e pajes, com o hino
proteção com a irmã Esther. Hoje um sonho de venturas mil vou enfim realizar, de estar diante do altar, contigo apresentando a Deus nosso lar. Que o Senhor nos una mais e mais em seu tão excelso amor, e nas horas mais difíceis ser conosco pedimos ao Senhor. Que terra e céus hoje saibam que recebi de Deus favor, a Ele humildemente rogo, o proteja o nosso amor. Quando o tempo o rosto então marcar, quero na lembrança ter o olhar que uma vez uniu o meu coração ao teu, em que todo o céu se possa ouvir que Deus tem prazer de estar sempre em comunhão conosco, em nosso simples doce lar. Que terra e céus hoje saibam que recebi de Deus favor, a Ele humildemente rogo, o proteja o nosso amor, o proteja o nosso amor. Que terra e céus hoje saibam que recebi de Deus favor, a Ele humildemente rogo, o proteja o nosso amor, o proteja o nosso amor. Amém. Agora, entrada, né? Pagem, com o hino Bíblia. Irmã Steph que vai cantar.
Bíblia, teu conteúdo pra mim é tudo, fonte de vida. Bíblia, em ti eu creio. Quando a leio, sinto feliz. Bíblia, ó Bíblia Santa, tu me levantas se eu cair. Bíblia de amor profundo, aqui no mundo faz-me sorrir. Bíblia, ó Bíblia Santa, tu me levantas se eu cair. Bíblia de amor profundo, aqui no mundo faz-me sorrir. Amém? Amém. Agora a entrada damas e pajes, com o hino, com o que Deus uniu Maria e Isabel. Te conheci, foi tão lindo. Percebi que encontrei um grande amor. Não foi difícil compreender que nascemos um para outro, pois foi Deus quem quis unir eu e você. Pois foi Deus quem quis unir você e eu. E o que Deus uniu, ninguém vai separar. Se Ele quis unir, unidos vamos ficar. Tal qual a flor e o seu perfume, tal qual o rio e seu leito, até que a morte nos separe, vou te amar. E se Deus quis assim, confesso, assim será. Hoje diante deste altar eu prometo, em qualquer situação te amparar, na bonança ou na dor, na alegria ou tristes ais, este amor nos unirá
mais. Este amor nos unirá cada vez mais. E o que Deus uniu, ninguém vai separar. Se Ele quis unir, unidos vamos ficar. Tal qual a flor e o seu perfume, tal qual ao rio e seu leito, até que a morte nos separe, vou te amar. E se Deus quis assim, confesso, assim será. Até que a morte nos separe, vou te amar. E se Deus quis assim, confesso, assim será. Amém? Assim será. Entrada das floristas. Hino. Ó Deus, aqui viemos te adorar. Tiago, cantado pelo irmão Tiago Félix. Ó Deus, aqui viemos te adorar, trazendo humildemente o nosso amor, e para as esperanças renovar, como renova o sol as flores. Na primavera vêm as rosas sagradas, puras, perfumosas, tu Deus que fazes estas rosas, sagrado faze o nosso amor. Ó Deus, Senhor, protege nossa união, é símbolo eternal de puro amor. Tu fonte de alegria e devoção, livra estas vidas de temores. No outono vêm os lindos lírios, a flor perfeita dos idílios, tu Deus que aperfeiçoaste os lírios, perfeito faze o nosso amor. Perfeito faze o nosso amor. Amém? Perfeito. Deus nos faz perfeito em tudo, né? Agora é a parte mais importante do roteiro, né? A entrada da noiva.
Amém? Esse microfone está forte, né? Amém, irmão Shalom. Amém, irmã Anabelle. Então, amém. Né? Vocês vão ficar em pé? Você está animado, né? E se o pregador leva umas 2 horas para pregar, né? Não, mas o pregador é rápido. Eu não ocupo nem o tempo que me deram. Não precisa, não é por muito falar, né? Que seja, não é por muito falar que Deus ouve e nem por muito falar, né? Para ser abençoado. Basta uma palavra, disse aquele centurião, né? E o meu criado viverá. Mas Deus vos abençoa a todos, né? Principalmente esse casal que está formando. Eu estou com uma mensagem aqui, o futuro lar. Eu não vou ler só o tema que eu senti de trazer. Vocês hoje começam um futuro lar, né? Começa um futuro lar, né? Então, é uma família conhecida, tanto de um lado como do outro, né? A família, todos da mesma fé. A família de Araguari, o irmão Alex, né? Pai do irmão Shalom, com a irmã Eliane, os pais deles, eu conheço muita gente da família deles, né? Lá em Araguari. Foi aonde eu comecei a pregar as primeiras vezes, como em Uberlândia também, né? E agora, faz 33 anos que eu convivo com a família da irmã Anabelle, que eu mudei para cá, né? Para Patos de Minas. O irmão Edson, pioneiro na fé, né? Nós conhecemos há 33 anos atrás, viu, irmão Edson? Faz 33 anos, viu, irmão Edson, que eu vi você pela primeira vez, que é o avô da irmã Anabelle, né? Eu não sei, né? Eu gostaria que os avós, os pais, sentassem mais perto aqui, né? Assim, mais perto para acompanhar melhor, mas tudo bem, você está atento aí, né? Mas é uma satisfação. A irmã Anabelle é uma filha, né? É uma filha da fé do pastor Amadeu. Eu vi ela nascer, né, Marjazão? Né? Eu vi ela nascer, conheci ela em bebezinho ainda, né? Dediquei ela ao Senhor Jesus Cristo, como a Bíblia ensina. Batizei ela em nome do Senhor Jesus Cristo nas águas, como a Bíblia ensina, e agora estou casando ela em nome do Senhor Jesus Cristo também, como a Bíblia ensina. E o irmão Shalom também tem passado pelo mesmo processo, através de sua igreja, do seu pastor, que é o pastor, quem batizou você é o pastor Isaías, pastor Edmar te dedicou. Nós somos uma família, não é verdade? Essa família do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, da nossa igreja, que formou um regional hoje, né? Aqui está um pouquinho só dessa gente, aqui, né? Tem muitos, nós somos uma família. E eu sinto indigno, mas Deus me concedeu essa graça, de fazer parte desse povo, né? E desse ministério que proclama a mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que está muito próximo, né? Está muito próximo. Mas eu gostaria que todos ficassem em pé. Não é a escritura doméstica ainda, mas a escritura doméstica é meia longa. Vocês vão cansar de ficar em pé. Quem tem a sua Bíblia, nos acompanha em Gênesis, capítulo 2, versículo 23 em diante. De início, eu só vou ler isso aqui. Só ler os versículos 23 e 24, que basta para um fundamento
desse casamento, né? Desse casamento. Versículo 23 do capítulo 2 de Gênesis. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. A sua dor é a dor dela. A dor dela é a dor sua. A alegria dele é a sua alegria. E a alegria dela será a sua alegria também. Porque vocês são um na carne, de hoje em diante. Por isso, o casamento é até que a morte separa, né? Então, é isso aí. Deus continue abençoando essa cerimônia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. Muito bem. Irmã Anabelle, você lembra do primeiro parágrafo que você leu nessa mensagem de uma série que nós acabamos de estudar um dia desse, provavelmente com a Igreja do Carmo aqui do Paranaíba, Israel e a Igreja. Você lembra do primeiro parágrafo que você leu? Você estava pregando para o seu casamento. Me veio a memória, né? E eu gostaria de ler no parágrafo 31, é o primeiro parágrafo que você leu dessa mensagem, né, que é 5 mensagens, né? Nós acabamos de ler um dia desse, a 5ª parte, né, com a igreja aqui do Carmo. Todo o povo da mensagem conhece, né, essa mensagem de Israel e a igreja, né? Todas as igrejas têm estudado essa mensagem. As igrejas nossas no Brasil inteiro têm estudado essa mensagem. É uma coisa tremenda. Mas aqui no parágrafo 31, é o parágrafo que a irmã Anabelle leu, né? É o primeiro estudo que nós começamos, a primeira mensagem foi lida com a mocidade. Todos os jovens liam um parágrafo e comentava. E o comentário da irmã Anabelle, o parágrafo que ela leu dessa primeira mensagem, né, que todos os jovens leram com ela nesse dia, mais outros parágrafos, é o parágrafo 31, da página 5. Se você quer saber que tipo de colheita você terá, e o que está crescendo no campo, volte para descobrir o que a semente que você semeou. Então você vai saber o que produzirá, o que você vai colher. Exatamente o que isso é. Isto produzirá sua espécie. Um milho trará um milho. Um carrapicho, um carrapicho. Um trigo. Seja o que for que você semear, aquilo é o que você vai, é aquilo que vai produzir, é aquilo que você vai colher. Palavras do profeta, do nosso profeta. Exatamente o que foi a semente que você semeou. E a irmã completou aqui a frase da irmã que eu achei importante. Colhemos o que plantamos. O casamento é uma planta que tem que ter fruto, depois nascer filhos, é claro, se Deus for servido, né?
Então, eu escolhi esse de início da mensagem, esse parágrafo para ser dedicado a vocês, que é o parágrafo da primeira mensagem que a mocidade leu aqui com a Igreja do Carmo, e é o primeiro parágrafo dessa mensagem que a irmã Anabelle leu. E ela deu o destaque desse parágrafo, eu escrevi no rodapé. Eu falei para ela, na hora que ela acabou de ler, fala alguma coisa, irmã. Ela disse, aí o que eu entendo é que nós colhemos o que plantamos. Né? Então, isso é uma mensagem. Né? Então, vocês estão começando uma nova vida, semeia coisas boas. E vai colher coisas boas também. Amém? O passado fica para trás. Hoje a vida de solteiro de vocês será sepultada. E vocês nasceram casados novamente. Né? Isso é verdade. Né? Então eu dediquei esse parágrafo, me veio essa memória. E eu quero ainda citar uma outra mensagem para nós ler Efésios capítulo 5. É as bodas do Cordeiro, parágrafo 86. É uma partezinha apenas, mas vale a pena isso ler, né? Em um casamento correto, a partir do parágrafo 86, em um casamento correto, é a mesma coisa quando você vem a Cristo, quando você aceita Jesus Cristo como o único Salvador seu. O profeta está dizendo que o casamento é a mesma coisa. Você aceitou esse moço como seu esposo, e você aceitou ela como seu esposo, porque o casamento, a vida eterna é essa, nós aceitamos Jesus Cristo e Ele aceitou nós, para viver eternamente, é a vida do cristão, né? O cristianismo é este, você aceita Jesus Cristo como o único Salvador, e Ele te aceita você como sua esposa, uma igreja esposa do Senhor Jesus Cristo, que vai viver eternamente com Ele, com Ele. Não vai haver casamento natural na eternidade. É a mesma coisa quando você vem a Cristo. Vem a Cristo. Você tem que receber pela fé. Em seu coração. Teu reino, você faz uma promessa de ser fiel a Ele, porque Ele, Jesus Cristo, é fiel a você. Ele deu a vida por você, e você agora dá a vida por Ele. É assim que é o casamento natural. O moço, o marido, o esposo dá a vida pela sua esposa, e a esposa dá a vida pelo seu esposo. É a missão de hoje em diante de vocês. Mensagem bodas do Cordeiro. Agora eu vou só citar o tema dessa mensagem aqui. Aqui está o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal. É uma mensagem tremenda que o profeta desta era pregou, o nosso irmão Branham. E ele fala que o casamento é um tipo. Quando um casal se casa, está formando um novo lar no mundo. E quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso esposo, nós estamos formando um novo lar na eternidade. É um tipo também, é uma coisa gloriosa, né? E aqui está a mensagem escolhendo uma noiva, mas eu vou ler a escritura oficial de casamento, que é Efésios,
capítulo 5, versículo 22 em diante. Aos Efésios, capítulo 5, versículo 22 em diante. Não precisa ficar em pé, porque nós já ficamos na primeira leitura. Vós, mulher, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Meu Deus, que coisa tremenda que Paulo aplica sobre a mulher. Isso é tudo, fala da igreja, né? A mulher fala da igreja, o homem fala de Cristo. Olha aqui, está vendo? No primeiro versículo 22, os deveres domésticos, é escritura de casamento. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres, mulheres, seja em tudo sujeita a seus maridos. Isso é o que a Bíblia ensina. Não é o pastor Amadeu que está ensinando, não é nem outro pastor, nem um padre que ensina isso, é a Bíblia que ensina. Eu estou lendo na Bíblia. Olha que coisa, né? De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, marido, agora Paulo passa a falar com os maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Agora é a missão do homem, né? Se entregar a vida pela sua esposa, para salvar ela da situação, na alegria, na dor, seja em que for. Vê, eu vou repetir o versículo 25, que é para os maridos. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, e assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Olha, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma carne. Paulo repete a escritura que eu li, repete o que Deus falou no princípio, em Gênesis, para Adão e Eva. Isso segue até o último casamento que for feito no mundo. Deus não vai mudar nada disto, né? Não vai mudar nada disto. Olha que coisa. Portanto, nunca ninguém aborreceu a sua carne. Então,
Olha que coisa, né? Antes o alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Como é que Paulo junta o casamento com Cristo e a igreja, né? Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Um lar assim permanece. Um lar assim tem vitória. E essa vitória passa para os filhos, passa para a segunda geração, como muitos têm passado. E assim, Deus, é a maneira de Deus abençoar um casamento, é observando essas escrituras, esses mandamentos, que é um tipo lindo, é um tipo casamento aqui natural, né? Vocês, nessa noite, está representando todos os membros do corpo de Cristo, da igreja, que está no mundo. Vocês ficaram noivos no dia 30/8. Você recebeu o nome dele, irmã. A igreja recebe o nome do noivo, do seu futuro esposo aqui na terra. Porque o casamento, a parte espiritual, é nas bodas do Cordeiro, que o próprio Senhor Jesus Cristo vai terminar o nosso casamento. Se você conhece a Bíblia, quando nós chegar nas bodas do Cordeiro, na 7ª dimensão, naquela mesa de milhares de quilômetros, Jesus Cristo, nós vamos chorar de alegria, porque nós não somos dignos de estar lá, mas vamos estar. Então Jesus vai sair, a Bíblia diz assim, eu não vou ler porque não dá tempo, que Jesus vai sair, colocando as mãos sobre cada um dos membros de sua igreja, de sua esposa, e dizendo, não chores mais, tudo tem terminado, entre agora no gozo do teu Senhor, e assim nós estaremos eternamente com Ele. O casamento natural aqui, esse que está acontecendo aqui, é um tipo desse acontecimento que vai acontecer mundialmente, porque a esposa do Senhor Jesus Cristo está em toda a terra. Por isso Deus prometeu enviar a mensagem desse profeta ao mundo inteiro, para preparar a noiva dele para o arrebatamento. Você precisa conhecer a mensagem desse profeta do século 20. Ele é o 7º mensageiro das 7 eras da igreja do Apocalipse. Amém? Aleluia. Talvez, eu creio, eu sei, né? Eu sei que eu estou falando língua estranha para muitos, mas se você interessar, talvez não será língua estranha para você mais tarde. Agora eu quero ler alguma coisa aqui, né? Nessa mensagem, escolhendo uma noiva, que é o tema principal das mensagens do casamento, né? Escolhendo uma noiva. Eu vou ler aqui no parágrafo 41, né? 41 e depois 69, é pouca coisa. É uma escolha. Se todo destino, o seu destino depende de sua escolha.
ao escolher a mulher certa, e a mulher escolher o homem certo. Você, moço, você serve mais para quem vai ficar noivo ainda, viu? Vai começar a namorar, para os jovens. Você tem, o profeta diz assim, você tem que vigiar, orar, para Deus te guiar nisso, para que você tenha um casamento abençoado. E aqui nesse outro parágrafo, o profeta fala assim, é o 69. É o parágrafo 69 dessa mensagem, escolhendo uma noiva. Você tem que planejar, olhar e orar quando você está escolhendo. Porque, por mais disso, vemos a palavra da promessa. Ela, a noiva que um homem escolhe, vai refletir a sua vida. Isso é certo. E vice-versa, né? E vice-versa. Porque a escolha não é só de um. A escolha é dos dois. A escolha é dos dois, né? E o sim, o aceitar também é dos dois. Então é um acordo, né? É um acordo. E eu vou repetir uma frase do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Quando as coisas vier à luta, porque vai vir a vida, cada casal aqui poderia, que já tem filho, já passou por lutas, poderia falar comigo, falar junto comigo nessa hora. A vida de casal tem lutas. Se solteiro tem lutas, casado tem mais ainda. Talvez seja diferente um pouco. E quando surgir os filhos, a coisa fica pior. Mas é uma luta gostosa. Que nenhum filho de Deus se arrepende de ser casado e de ter filhos, porque é um mandamento de Deus. A pessoa abençoada é a pessoa que está cumprindo a ordem de Deus, os mandamentos de Deus. E o casamento é mandamento de Deus. Ter filhos é mandamento de Deus. Dá trabalho, tem luta, mas é mandamento de Deus. Então a gente cumpre essa tarefa abençoado, satisfeito. Com o primeiro filhinho, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Para aí. Nessa crise que nós estamos vivendo nesse mundo. Calma, pastor. Eu tive só 2. Mas eu casei com 31 anos de idade. Não tive pressa para casar, não, e casei bem, graças a Deus. Vocês conhecem, a maior parte conhece meu casamento. E Deus já me deu 7 netos, né? E não tenha pressa não, viu, moços? Vocês ainda aqui, vai chegar nesse lugar que o irmão Shalom, que a irmã Anabelle vai chegar, não tenha pressa não. Ora a Deus, espere em Deus, viu? Moça, espere em Deus, para Deus te dar um moço, te dar um marido abençoado. Moço, espere em Deus, para Deus te dar uma esposa abençoada. Amém? E eu creio que eu estou diante de um casal abençoado. Temente a Deus, que crê na palavra de Deus como ela é. Amém? Isso é uma alegria para nós. E assim nós vamos terminando a palestra. Acho que eu ganhei mais uns minutos, né, irmão? Pai, agora pastor Wellington. Não, mas agora, no fim da mensagem aqui, tá vendo? Esse roteiro aqui é meio complicado. A gente esquece, né? Depois da palestra, vai ter um hino, né? Vai ter um hino, Nossa Oração. Canta Adriana. Tá pronto? Irmã Adriana? Cancelou? Hein? Depois da palestra aqui, está aqui no roteiro. Vai ter um hino.
Vai ter um hino. Quem que vai cantar? Ah, é o irmão Daniel. É João Gabriel. Isso mesmo. Mas João Gabriel na saída da noiva aqui está no roteiro assim, viu, irmãos? Mas ele canta agora, não canta? Mudaram alguma coisa aí, né? Tinha um que vai cantar, não canta, né? Então é isso, viu? Então, irmão João Gabriel, esse hino a Adriana não vai cantar, né? Então é o hino, né? O amor é um bem maior. Irmão João Gabriel. Depois, na saída, a irmã Divani, né? Vai cantar um hino de saída. Porque adiantou as coisas, né? Mudou o roteiro um pouco aqui. Por isso é que eu confundi um pouco, mas está certo. Está tudo bem. Vamos cantar? A entrada das alianças, né? Eu acho que eu vou... O amor é o bem maior, riqueza de valor para o coração, para o coração. O amor é eficaz e alegria traz. Grande emoção. O amor é o bem maior, é algo a encontrar, é joia de valor que a vida faz mudar. O amor é inspiração, na vida é uma canção. O amor. O amor inspira fé, seu poder faz até o sol brilhar, o sol brilhar em noite sem luar. Se o amor eu cultivar, luz haverá no mundo de amor. Só a inspiração de ter essa certeza, esse bem maior. O amor é inspiração, na vida é uma canção. O amor
É Cristo amor sem par, que a todos pode dar. Feliz viver, o amor que fez Jesus levar a minha cruz até morrer. Foi esse amor que fez a sepultura abrir e o meu Salvador em glória ressurgir. O amor é inspiração, na vida é uma canção. O amor foi esse amor que fez a sepultura abrir e o meu Salvador em glória ressurgir. O amor é inspiração, na vida é uma canção. O amor. Amém. Nós vamos ler o Salmo 128 e depois vocês vão colocar as alianças de um lado da página da Bíblia e do outro lado, né? Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz serás, e te irá bem. Tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E o Senhor te abençoará, Deus de Sião. Tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verá os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Israel é parte da igreja, por isso esse tema dessa mensagem é Israel e a igreja. Deus trata com Israel também. Esse salmo é o salmo da vida do casal, que será dedicado quase em todos os casamentos, todos os pastores lêem esse salmo com a igreja. Agora vocês tiram as alianças, né? E coloca a aliança do irmão aqui de lado e da irmã do lado da irmã. A igreja fica de pé nesta hora que nós estamos encerrando, né? Então agora é a hora dos votos. Irmão Shalom, a palavra do voto é com você. Amém. Meu amor, que nessa nova fase da nossa vida, Deus ajude nós a que nossa plantação seja de sementes boas, para nós que nós possa colher no resto da nossa vida, se Deus quiser. Eu prometo te honrar, ser fiel, te respeitar, até que a morte separe ou Cristo venha. Amém.
viveres, viverei também. Somente a morte, somente a morte vai me separar de ti. Amém, amém, amém. Muito bom, muito bom. Uma letra, é um hino de casamento também. Agora, você pega a aliança dela e coloca na sua mão esquerda. Eis aí a sua esposa, irmão Shalom. Agora a irmã faça assim. Eis aí o seu esposo, irmã Anabelle. Agora você coloca, a irmã põe a mão aqui em cima da Bíblia e o irmão põe a mão em cima dela. Agora nós vamos orar por essa término deste casamento que foi selado com as alianças. Senhor Deus e Pai Celestial, aqui está esse casal. Eu declaro, Senhor, marido e mulher, através dessas alianças que foi colocada no dedo de cada um deles. Oh Deus eterno, que isso seja uma aliança mesmo para esse casamento, Pai. Que ele não tenha fim, como essa aliança não tem princípio nem fim. Que isso seja assim, meu Deus. Que esse casamento não seja feito somente aqui na face dessa terra, mas que ele possa continuar no céu também, meu Pai. Senhor Deus, ajude esse casal, Pai. Todos aqui que são testemunha deste casamento, está intercedendo por eles, ó Pai, para que eles possam ter um lar feliz, uma família, um futuro lar feliz, Senhor Deus, na presença do Senhor, meu Deus. Pai eterno, aceita, Senhor, a intercessão da igreja, aceita a nossa intercessão por eles, ó Pai, e aceita, Senhor Deus, a fé deles também, para que creia, como eles creem, Senhor, que o Senhor é o único que pode ajudar ele. Meu Deus, esses enfeites serão tirados da presença deles. Essas testemunhas da igreja, cada um vai para a sua casa, e eles irão para a sua casa, viver um ao lado do outro, Senhor. Oh meu Deus, mas o Senhor irá com eles para a casa deles, ó Pai. O Senhor irá com eles na lua de mel. O Senhor irá com eles, se eles der lugar para o Senhor até o fim da vida deles, ó Pai. Deus, sela esse casamento, Senhor, na face dessa terra, que ele seja reconhecido nos céus agora, Pai. Oh meu Deus, é a minha oração, é a oração da família, é a oração da igreja, Senhor, e que nós possamos continuar orando por esse casal, Pai. Nós que fomos testemunha deste casamento, Pai, nessa noite, que nós possamos recordar, dia 20/9 de 2025, eu fui testemunha do casamento do irmão Shalom com a irmã Anabelle, e eu continuarei sendo uma testemunha desse casamento, através das minhas orações por eles, ó Pai, para que eles sejam felizes, que o novo lar deles seja próspero, Senhor, da mão poderosa do Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, que eles sejam tão felizes, Senhor, como nós vamos ser felizes com Jesus Cristo um dia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, é que nós te pedimos,
Eu te peço, junto com a igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor. Amém. Então, lembra-se, irmão Shalom, quando a luta vier, quando você ficar contrariado com ela, porque eu ouvi uma frase de um sacerdote fazer um casamento, ele disse assim, se você não tem virtude para perdoar, não casa. Então isso serve para o homem e para a mulher, né? Porque não só o casal, mas mais tarde, se vier filho, você tem que perdoar filho também. O perdão continua. Então, e outra coisa, quando você ficar meio contrariado com ela, lembra que foi a sua escolha. E quando você ficar contrariado, porque vai vir, não tem como evitar. Cada casal aqui é testemunha disso. Por mais bem que viva, tem lutas, tem contrariedade, né? Nessa dimensão aqui. Então, você lembra que ele foi a escolha de você também. Amém? Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Estou muito agradecido a Deus por vocês. Amém? E todos nós estamos agradecidos. Deus abençoe os pais, os avós, toda a família de vocês. Em nome de Jesus. Que seja uma família unida também. Amém? Então, nós vamos agora no roteiro aqui. É um hino, né, na saída, a irmã Divani, né, vai cantar um hino, já está ali, né? Isso, né? Deus abençoe. Vocês tiveram a honra do pastor Wellington, né? Eu pensei que tivesse mais pastores aqui até, né? Mas o pastor Wellington nos honrou nesse casamento aqui, né? Ele veio de Anápolis para assistir esse casamento, fazer parte aqui com vocês. Os cumprimentos será combinado pela família ali, será na saída lá mesmo, né? Pai querido, obrigado pelos planos grandes, sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Quando fraco, ao teu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida em um só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará.
sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando forte, quando fraco, ao teu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida em um só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar as nossas vidas em um coração. Para nossas vidas em um coração. Som. Muito bem. Deus continua abençoando, né? Deus continua abençoando. Comunicação, casamento, tudo fica nervoso, né? Pastor fica nervoso, noivo fica nervoso, tudo, né? Mas está tudo bem. Mas a minhas igrejas está assistindo através, porque esse está sendo transmitido, né? Através do site da igreja de Uberlândia, né? Tabernáculo da Fé de Uberlândia. E os irmãos, eu passei esse site para todas as congregações do Rio de Janeiro, Volta Redonda, irmão Gasparino está lá, né, tomando conta do trabalho, irmão Edmilson em Itatiaia, irmão Marcelo, lá em em Seropédica, e o irmão Josué em Itaguaí, a irmã Isabel Ferreira, lá em Santa Cruz, né? Eles estão nos ouvindo agora, está assistindo. E também em Nova Iguaçu, a irmã Sandra, Nova Iguaçu, também a irmã Wanda, no Bangu, são as igrejas do Rio de Janeiro. E Paracatu, irmão Pedro, também comunicou que ia assistir, ia conectar em Paracatu, né? Irmão Paulo Henrique, de Rio Paranaíba, né? E os de Patos de Minas também, a família Moraes. Irmão Zé Quirino está conosco, viu, gente? É um ancião muito querido, né? E a irmã Anabelle fez questão, que falou assim, traga o irmão José Quirino, que eu amo muito o irmão José Quirino. E nós amamos também, né, irmão Jason? Ele está nos honrando também, né? O irmão José Quirino é muito querido. Ele está sentado aqui também, mas eu esqueci dele aqui.
ele deveria ser, ele não precisava nem chamar, ele podia estar sentado aqui, né? Irmão José Quirino. Amém? E eu creio que tem muita gente, né? Que eu não sei se os moços aí sabem quem que tem o número da audiência aí, mas tem muita gente conectada nesse casamento aqui, viu? Hein? 275, né? Dispositivos, 275 conexão, né? Que está assistindo esse casamento aqui, né? Amém? É um prazer. Deus abençoe a todos os ouvintes, né? Os ouvintes do site. Amém? Que Deus abençoe a todos.